Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um conteúdo do Café com Teologia. E hoje eu quero dar continuidade a uma temática que vocês costumam gostar bastante, que é sobre a formação teológica. Vamos pensar hoje nas possibilidades que um teólogo, que uma teóloga possui. Vamos tentar pensar um pouquinho no que faz um teólogo, no que pode fazer uma pessoa formada em teologia, né? Acho que essa é uma perspectiva interessante e que tem a ver com muita gente que está ou já estudou, ou está estudando, ou pensa em estudar teologia no ensino superior. Deixando claro que o nosso canal não é apenas voltado para quem fez ou faz teologia como ensino superior, né, como faculdade, mas para todas as pessoas que têm interesse em conteúdos teológicos na área de sistemática, Bíblia, pastoral e assim por diante. Mas vamos pensar um pouquinho mais nas possibilidades que uma pessoa formada em teologia tem diante de si. Bom, eu que já sou professor de teologia há quase 20 anos, posso dizer para você que eu vejo, e é muito comum ver, alunos, principalmente alunos que estão começando o curso de teologia, começando a faculdade de teologia, quando nós perguntamos qual é o objetivo que o aluno tem, que a aluna tem, é muito comum que a resposta seja algo do tipo: estou fazendo teologia porque eu quero aprender melhor a Bíblia. Estou fazendo teologia porque eu amo a palavra de Deus. Estou fazendo teologia para me aprofundar em quem era Jesus e servir a comunidade da qual eu faço parte. Quase sempre são essas as respostas que nós ouvimos, né? Se nós fizermos uma pergunta a um aluno que está começando qualquer outra área do ensino superior, por exemplo, história, que é uma área que eu também tenho formação e atuação, nós encontramos respostas com muita frequência do tipo: sou apaixonada por história, sou apaixonado por história, por essa área do saber, ainda que sejam outras áreas, né? Mas a pessoa também tem, desde o início, objetivo de exercer essa formação como profissão, como professora, como pesquisador, ou também tem o objetivo de não parar apenas na faculdade, mas dar continuidade, fazendo mestrado, fazendo doutorado e se tornar um pesquisador, uma pesquisadora. Bom, as respostas que eu citei, que boa parte dos alunos de teologia dão como motivação, não são respostas erradas. Até porque a motivação é de cada pessoa, né? E ninguém tem o direito de julgar essas motivações. Mas são respostas até nobres. São respostas que fazem sentido, são boas respostas. Faz todo sentido uma pessoa querer estudar mais a Bíblia, conhecer mais a pessoa de Jesus e ajudar na comunidade da qual faz parte, mas nós devemos pensar a teologia como algo além disso. Teologia não é apenas estudar Bíblia. Teologia não é apenas estudar versículo por versículo a Bíblia. Tem alunos, inclusive, que conforme vai avançando na sua faculdade de teologia, se sentem um pouco decepcionados porque achavam no início que seria uma escola bíblica dominical aprofundada, que estudariam em todas as matérias os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e não é assim que a coisa funciona, né? Estudar a Bíblia não é só reacender uma paixão devota pela pessoa de Jesus, embora faça parte, né? Embora estudar teologia passe por isso também, porque quando nós aprofundamos o nosso conteúdo, nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus, nós podemos nos apaixonar ainda mais e de uma maneira mais clara, mais lúcida, mais aprofundada
pela sua pessoa, pelos seus ensinamentos, pelo seu mandamento, mas estudar teologia não é estudar devoção, espiritualidade apenas, né? Mas faz parte também. Como também as pessoas poderiam pensar, é natural que pensem em ajudar as comunidades das quais fazem parte, não tem nada de errado nisso, mas também poderiam pensar em ir além das comunidades das quais elas são adeptas, né? Porque se uma pessoa estuda teologia e não faz parte de uma comunidade, qual a aplicação que ele poderia ter? Se resume à comunidade? Não, evidentemente que não. Embora a teologia ela seja estudo da Bíblia, estudo da pessoa de Jesus, das doutrinas, seja também ajudar na comunidade quando a pessoa faz parte de uma delas, mas a teologia ela é a somatória desses fatores, juntando com outros tantos fatores. Uma vez uma pessoa ficou surpresa quando eu falei sobre o que é exigido na formação teológica. Um teólogo não estuda só a Bíblia, conforme muitas pessoas têm no seu imaginário do senso comum. Um teólogo, um bom teólogo, uma boa teóloga, uma pessoa com uma boa formação na área, precisa estudar a Bíblia, precisa estudar a história da igreja, precisa estudar os dogmas que foram formulados nos concílios, precisa ter um bom conhecimento de história, de sociedade, de política, de certa maneira de economia, precisa estudar idiomas nos quais a Bíblia foi escrita originalmente, precisa entender contextos históricos e religiosos que produziram determinadas doutrinas que até hoje nos influencia, precisa entender um pouco de arqueologia, precisa entender de filosofia também, modo de pensar. Enfim, é uma série de relações interdisciplinares que uma pessoa que deseja uma boa formação teológica precisa passar. Entende? Então esse é um ponto interessante que nos leva a pensar também se essa formação ela é tão completa, se é uma formação que lida com tantos valores dos saberes, principalmente humanos, né, na área de ciências humanas, por que não pensar numa atividade profissional mais abrangente dessa pessoa? Alguns países da Europa, como na Alemanha, na Suíça, na França, o teólogo, inclusive, ele é um profissional que tem lá o reconhecimento profissional nas esferas da organização social do país, que é considerado um profissional, propriamente dito. Nesses países, em outros, tem teologia, cursos de teologia em universidades públicas e tem concursos públicos para professores de ensino superior, coisa que a teologia no Brasil ainda não amadureceu esse ponto, porque ainda está muito relacionada às confessionalidades. E é claro que muitas pessoas estudam teologia e têm como possibilidade um ensino superior em universidades particulares, é claro, para ensinar a teologia, mas nesse caso apenas a graduação não basta. Precisa ter pelo menos mestrado reconhecido pelo MEC na área para poder atuar como professor do ensino superior em instituições reconhecidas pelo MEC, né? Algumas instituições confessionais acabam, inclusive, limitando ainda mais a esfera de atuação. Por exemplo, tem instituições confessionais católicas que só contratam católicos, instituições batistas que só contratam batistas, instituições pentecostais que só contratam pentecostais, que, na minha opinião, isso é restringir a formação acadêmica, uma formação mais ampla, mais plural, mais diversa, é mais enriquecedora, embora deva se respeitar a confessionalidade de instituições confessionais, mas em outras disciplinas poderiam ter professores de outras tradições religiosas com formação séria, profunda, etc., a contribuir para uma formação ainda mais ampla. E nas universidades não confessionais, é claro que essa questão de se faz ou não parte de uma igreja, de uma confissão e qual é ela,
não vem ao caso. O que vem ao caso é a formação teológica e acadêmica, que é o principal fator de fato, né? Então, o ensino superior é uma possibilidade. Algumas pessoas pensam, se eu sou formado em teologia, eu posso prestar concurso público para ser professor do ensino fundamental na área de ensino religioso. Não é bem assim. Para prestar um concurso público para essa área, você precisa ter, além da teologia, alguma licenciatura. Grande maioria, quase toda a formação teológica no Brasil é de bacharelado, não é de licenciatura. E o que habilita uma pessoa para ser professor, professora do ensino fundamental, do ensino médio, é uma licenciatura. Pode ser na área de ciência da religião, que inclusive em muitos estados é uma exigência que seja na área de ciência da religião ou de ensino religioso, e em outros estados pode ser uma licenciatura em história, em filosofia, alinhada a um bacharelado em teologia, e aí depende do estado e do edital do município para onde você quer prestar concurso público. Agora, é fato que alguma licenciatura você terá que fazer. Outra possibilidade é a atuação como capelão. Existe concurso público para as polícias militares, para exército, aeronáutica, marinha. Geralmente se pede lá a confissão religiosa que pode prestar o concurso público, tem um limite de idade, tem que ter também uma autorização da denominação, é uma das possibilidades também que se apresenta. Como também, é claro, uma pessoa que faz teologia, na maioria das vezes, ela está pensando em ser uma líder religiosa, né? Seja em ser pastor, em ser pastora ou em ser padre. No catolicismo, qualquer religioso, qualquer padre, qualquer freira, é obrigatório que tenha uma formação teológica e uma formação acadêmica sólida. Todo padre estuda pelo menos 4, 5 anos de teologia, e são teologias com muita profundidade, apesar de ser confessional, mas católicos fazem isso com muita seriedade, com muita profundidade intelectual, a pesquisa bíblica, seguindo o método histórico-crítico, dialogando com a história da igreja. É uma formação riquíssima, sem dúvida, como em outras denominações evangélicas protestantes, como entre os luteranos, entre os anglicanos e entre outras denominações também, só que aí cada caso é um caso, é difícil falar sobre cada uma delas aqui. Mas, além da teologia, um padre deve fazer filosofia também, é uma exigência. E muitas denominações evangélicas sequer é um requisito para ser pastor, para ser pastora, ter um curso de teologia reconhecido pelo MEC com profundidade. Muita gente não exige nada disso, mas algumas denominações têm essa exigência, e é claro que todas deveriam ter, né? Agora, eu também penso no que o teólogo poderia vir a fazer se nós estivéssemos num país em que valoriza a formação acadêmica, a pesquisa científica, e que entende essas relações de uma maneira mais pública, né? E também penso no que poderia ser se nós estivéssemos num país em que as denominações religiosas também tratam dessas questões com mais seriedade. Por exemplo, um teólogo poderia trabalhar como um assessor teológico, como um consultor teológico. E tem até essa possibilidade em algumas editoras, né? O texto é produzido e passa pela revisão de um assessor teológico para fazer a leitura e perceber se aquilo tem qualidade acadêmica, se aquilo tem profundidade de pesquisa, se aquilo se sustenta do ponto de vista metodológico e bibliográfico, né? Ou se deve ser rejeitado antes de publicado, que é um exercício muito interessante. Nesse lado também, os católicos estão há anos-luz à frente da maioria dos protestantes, dos evangélicos, né? Concílios da Igreja Católica, como Vaticano II, concílio não tem com tanta frequência, mas sínodos locais, sínodos regionais, encontros que envolvem dioceses, algo até menor do que sínodos, tem a presença de um colegiado de teólogos, de teólogas,
que trabalham como assessores teológicos daquele evento. Eles produzem os documentos teológicos dos eventos, eles revisam os conteúdos teológicos, os textos, os documentos que são produzidos por aquele encontro, né? E isso é muito legal, isso dá uma seriedade, uma riqueza de produção para esses encontros muito grande. Mas, infelizmente, os concílios e as grandes reuniões das igrejas evangélicas, quase todas são reuniões administrativas apenas, em que se parece mais que você está numa reunião de metas a serem alcançadas, parece que está mais numa reunião jurídica, em alguns momentos, né? Do que numa reunião eclesiástica, que, na maioria das vezes, não tem nenhuma preocupação com uma produção teológica, e sequer grupo de assessoria teológica, claro, nem se pensa nisso. Se nós estivéssemos num país em que o propósito da grande maioria das igrejas fosse um propósito sério, profundo, de oferecer algo de qualidade, era normal de se supor que em todas as igrejas tivesse assessoria teológica. Assessoria teológica para produção e revisão dos estatutos de fé de cada uma dessas denominações, não é? Para a produção, por exemplo, de revistas de escola dominical e revisão dessas revistas para ser aplicado no ensino das denominações, seja escola dominical, seja qualquer outro órgão que forma o ensinamento, o catecumenato, o discipulado das pessoas, o que infelizmente quase não existe mais, porque grande parte das igrejas fazem apenas meios de ensinar as pessoas a fazer as igrejas crescerem cada vez mais. E aí é claro que a preocupação com a teologia, com a profundidade, com a seriedade vai passando longe, né? Se o intuito principal de quem canta no Brasil fosse passar uma mensagem de qualidade, essa pessoa, depois de compor a sua música, deveria passar por um teólogo para analisar e ver se aquilo tem qualidade teológica ou não, porque um cantor não tem essa obrigação, mas deveria passar por um revisor de português, por exemplo, de língua, de ortografia, como também por um teólogo para apresentar algo de qualidade, algo sério, algo que ensina, como alguns anos atrás acontecia. A pessoa aprendia a Bíblia através de letras de hinos, coisa que tem ficado cada vez mais raro, né? Se nós tivéssemos igreja que tinha preocupação com apresentar um conteúdo bíblico e humanizador, os pregadores, antes de pregar, passariam seus esboços para análise de teólogos para dizer o que está certo, o que está errado, isso aqui é apelação, isso aqui não condiz, isso aqui não se sustenta, etc. Eu sei que eu estou devaneando, eu sei que essas coisas nunca acontecerão, mas se acontecesse e feito por pessoas com formação, com seriedade, que pudesse dar assessoria, mesmo para outras denominações, etc., nós teríamos algo com muito mais profundidade, seriedade, qualidade, e acrescentaria, inclusive, não só para as igrejas, mas para uma sociedade mais justa, mais sadia, mais respeitosa nas relações religiosas. Enfim, todo mundo sairia ganhando, né? Se você quiser saber mais sobre formação teológica, mande sua pergunta aqui nos comentários. E se você faz parte de algum desses trabalhos e acha importante uma revisão teológica em aulas, em pregações, acha importante, por exemplo, aulas particulares para se formar, para ter uma formação mais sólida, para poder servir melhor as pessoas, entre em contato com o e-mail aqui do canal, que a gente pode pensar em algumas iniciativas para aprofundar o seu conhecimento, sua formação e das pessoas que trabalham com você. Um grande abraço, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo conteúdo do Café com Teologia. Até lá!